Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Iago e hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula de física. Em específico, galerinha, hoje nós vamos trabalhar aí um pouquinho a respeito dos espelhos planos. Hoje nós vamos definir o que é um espelho plano e também como que uma imagem se forma num espelho, tá bom? Vale destacar também que existem diferentes tipos de espelho. Nós estamos começando com o primeiro hoje, que é uma parte dessa plana, tá bom? Dessa parte plana, tá? Mas existem diferentes tipos de espelhos que nós vamos ver aí no decorrer das próximas aulas, ok? Vale destacar que essa também faz parte do conceito de reflexão que pode sofrer a luz, beleza? Então, o que nós precisamos aqui? Eu preciso que vocês reúnam para esta aula, tá? Os conceitos que nós estudamos sobre as propriedades da óptica geométrica, tá bom? Os princípios da óptica geométrica, também o fenômeno, que é o fenômeno da reflexão, e aí a gente faz um fechamento, beleza? A respeito dos espelhos planos, beleza? Bom, pessoal, primeira coisa, o que nós estudamos na aula anterior sobre esse fenômeno que pode acontecer, que pode ocorrer com a luz, certo? Processo de reflexão é um fenômeno óptico que ocorre com a luz, certo? Quando ela incide sobre uma superfície e retorna para o seu mesmo meio de origem, certo? Então, esse fenômeno de reflexão da luz foi o foco da nossa aula anterior e nós definimos aí os diferentes tipos de reflexão que pode ocorrer na luz. Na verdade, não é nem os diferentes tipos de reflexão, mas sim, né, os diferentes meios em que eu posso sofrer, em que eu posso ter essa reflexão da luz, ok? Esse processo, vocês sabem, ele podem ser classificados, né, como regular ou difuso. Tudo isso vai depender da superfície, tá bom? De onde está ocorrendo esse processo de reflexão, ok? Bom, pessoal, uma outra parte muito importante aqui também é o seguinte: geralmente, como eu comentei com vocês, esses processos de reflexão da luz, eles ocorrem em superfícies que são polidas. Como assim, professor, em superfícies que são polidas? Porque, ó, você pega aquelas superfícies que pode ser um pouquinho mais áspera do que a outra, aquela que é um pouquinho mais enrugada, tá bom? E isso geralmente dificulta um processo de reflexão. Não que não possa ocorrer, mas dificulta, tá bom? Agora, quando a gente tem o que nós classificamos aí como uma superfície polida, beleza? Ele facilita o processo de reflexão, porque geralmente as superfícies polidas, né, elas se caracterizam, tá bom? Elas agem como se fossem espelhos. E um espelho é um ótimo instrumento para determinar um processo de reflexão da luz, ok? E aí, sempre através do processo da reflexão, desde que eu tenha uma superfície polida que facilita esse processo de reflexão, tá bom? Os raios de luz sempre mantêm uma ordem após essa reflexão, tá bom? Então, depois de sofrerem um processo de reflexão, nós teremos aí, então, uma certa ordem com esses raios que nós classificamos como os raios refletidos, ok? Então, resumidamente, o que nós vimos aqui é a reflexão da luz é um fenômeno óptico, um dos, né? Porque existem também a refração, dentre outros que nós também vamos estudar, tá bom? Que ocorre com a luz quando ela incide aí em uma superfície e retorna ao seu meio de origem, tá bom? Vale destacar, pessoal, antes de nós passarmos, que sempre existem dois raios, não é? O primeiro, o que incide no objeto, ó, ou na parte que está sofrendo o processo de reflexão, é o chamado raio incidente, tá bom? E o raio que é refletido, certo? Recebe o nome aí propriamente de raio refletido, e a gente representa como um Rzinho, ok? E entre o raio incidente e o raio refletido, sempre existe uma reta normal que nos dará os ângulos de formação do raio incidente e do raio refletido, ok? Bom, pessoal, vamos destacar um pouquinho melhor o que seria a reflexão regular, que nós também vimos na aula anterior, mas simplesmente a parte teórica para a gente aplicar na parte de espelho hoje, tá bom? A reflexão regular, ela ocorre geralmente em uma superfície, tá bom? Que é uma superfície refletora,
que não tem buracos, que não é áspero, que literalmente é regular, não encontra nenhuma curva para atrapalhar esse processo de reflexão da luz, tá bom? E aí, como exemplo, nós temos o espelho. Olha o espelho aparecendo aí novamente para nós, né? Foco da nossa aula de hoje, não é? Nós temos aí como objetivo destacar os espelhos e como as imagens se formam no espelho através do processo de reflexão. Porque, ó, existe o que nós chamamos de espelho, existe o que nós chamamos de lente, tá bom? Cada um sofre um fenômeno óptico diferente. Os espelhos sofrem um processo de reflexão, porque eles possuem uma superfície muito boa, muito regular, tá bom? O que facilita esse processo. Então, ó, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um objeto aqui, como vocês viram que pode ser um espelho, tá bom? Que vai servir como uma superfície refletora, polida, tudo bem? E aí nós teremos aqui uma reflexão regular, tá vendo? Ó, eu tenho vários raios incidentes, beleza? Quando eles incidem nesse objeto, eles refletem, tá bom? Então, ó, aqui nós temos os raios incidentes e aqui nós temos os raios refletidos. E você vê, ó, que ele sempre sai em ordem, todos bonitinhos, certo? E uma outra coisa que é importante também, que eu já havia comentado com vocês na aula anterior, é em relação ao quê? Entre o raio incidente e o raio refletido, nós sempre temos que imaginar uma reta normal, mesmo que ela não seja passada para nós. Mas essa reta normal sempre existe e é ela quem garante que eu consiga calcular a formação dos raios, tá bom? Dos ângulos, melhor dizendo, incidentes, tá bom? E refletidos, ok? Bom, galerinha, e nós também temos o que nós chamamos de reflexão difusa, não é isso? O que seria a tal da reflexão difusa? Diferente da reflexão aí, onde nós temos uma superfície irregular, a difusa ela ocorre em superfície refletora irregular, tá bom? Então é importante destacar isso daí também, onde a reflexão difusa ocorre em uma superfície refletora irregular, ou seja, toda esburacada, que é o que nós encontramos na maioria dos objetos, não é? A maioria dos objetos que a gente encontra não tem uma superfície irregular toda polida, bonitinha, certo? Então, aqui, os raios luminosos, eles refletem-se de forma desordenada, espalhando luz para várias direções, tá bom? Então, aqui na difusa, que é a situação que nós encontramos, né, com maior frequência no nosso dia a dia, nós temos aí uma reflexão que espalha a luz em várias direções. Então, como isso é muito importante, cabe a nós destacarmos, não é? Então, ó, eles refletem-se de forma desordenada, ok? E aí eles conseguem espalhar luz em várias direções, ok? Então, isso é super importante. Bom, uma outra coisa que é importante, ó, esse tipo de reflexão ocorre aí nas superfícies dos corpos iluminados, que são os corpos mais comuns que nós conhecemos, não é? Não são aqueles que emitem luz, mas sim aqueles que recebem. São os chamados fontes de luz secundárias, certo? Que é responsável pela nossa visualização dos objetos em gerais. Então, ó, aqui nós temos aí uma superfície refletora, só que como ela é totalmente irregular, essa reflexão que está acontecendo aqui, ela é uma reflexão difusa, tá vendo? Então, ó, o primeiro raio incidente veio aqui, ó, e ele já saiu desse jeito, tá vendo? Esse daqui veio aqui, já saiu assim, e olha esse outro exemplo aqui, ó, tá vendo? O que mais se aproxima do outro que nós estávamos vendo seria esse daqui, certo? Agora, esse daqui, ó, dá para perceber que ele saiu muito diferente de quando ele incidiu, tá bom? Então, nós temos uma diferença aí entre a reflexão regular e a difusa, ok? Bom, pessoal, vocês lembram também que nós destacamos as leis da reflexão? São duas leis praticamente, né? Basicamente, melhor dizendo. Mas para a gente conseguir identificar essas leis da reflexão, como eu falei para vocês, nós temos que pegar onde está ocorrendo o processo de reflexão e nós temos que traçar um ponto que seria uma reta normal, tá bom? Então, se traçarmos pelo ponto de incidência do raio luminoso uma reta cuja forma aí 90 graus com a superfície refletora, então imagina, aqui eu tenho raio incidente e aqui eu tenho raio refletido, certo? Entre o raio incidente e o raio refletido, sempre existirá uma reta normal,
formando 90 graus com a superfície refletora, ok? Então, nós poderemos aí verificar o fenômeno de reflexão que obedecem às duas leis, tá bom? A primeira lei, qual é? O raio de luz incidente e a reta normal e o raio de luz refletida estão sempre contidos no mesmo plano. Essa é a primeira lei da reflexão, tá bom? Se esse raio tivesse vindo aqui, ó, e de repente ele tivesse varado, ele tivesse penetrado, certo? Nós não teríamos uma reflexão. Só é uma reflexão porque ele não consegue passar para um próximo plano. Ele chega até a superfície refletora e aí ele é transmitido, ele volta, melhor dizendo, para a sua mesma origem, tá bom? De onde ele se originou, ok? Então, ó, nós denominamos isso como plano de incidência, tá bom? Então, o processo de reflexão ocorre sempre no mesmo plano, que é o plano de incidência, ok? Já a segunda lei, o que que nós temos aqui de importante, tá bom? O ângulo incidente formado entre o raio de luz incidente e a reta normal, tá vendo? Esse aqui, ó, entre a reta normal e o raio de incidente, ó, o ângulo do raio incidente, certo? Tem sempre a mesma medida que o ângulo refletido, tá bom? Então, a medida desse ângulo incidente é sempre igual à medida desse ângulo refletido, ok? Portanto, I é igual a R. O ângulo incidente é igual ao ângulo refletido, ok? Então, ó, nós precisamos fazer algumas anotações importantes aqui, certo? Nesse caso aqui, ó, o que que nós teríamos? Nós teríamos o raio, certo? Incidente. Aqui nós teríamos o raio refletido, ok? E aí, ó, por algum motivo, se nós descobríssemos que esse raio aqui, ele vale aí 30 graus, esse daqui também vale 30 graus, uma vez que I tem que ser igual a R, tá bom? E aqui, ó, nós temos uma superfície refletora totalmente irregular, não é? Então, nós não temos uma reflexão difusa aqui. A reflexão que nós temos, ela é uma reflexão regular, o que auxilia para que essa primeira e a segunda lei sejam todas cumpridas, ok? Bom, aqui eu deixei uma imagem para a gente analisar um pouquinho melhor também a primeira lei da reflexão, certo? Ó, primeira lei, o raio de luz incidente junto com a reta normal e o raio de luz refletido estão sempre contidos no mesmo plano. Então, ó, mais uma vez aqui, ó, superfície refletora, ok? Temos um raio de luz incidente, chega até a parte refletora, sofre o processo de reflexão, mas continuam todos no mesmo plano, nenhum passa para um plano, né, além do que nós já temos aí em sua origem, tá bom? Formando aí os dois ângulos, o ângulo incidente e o ângulo refletido, e entre eles sempre uma reta normal. Pessoal, os exercícios, a maior parte deles não vai fornecer para vocês a reta normal. A reta normal é você quem deduz, é você que descreve no exercício, ok? Bom, pessoal, segunda lei, vocês estão lembrados? Ó? A segunda lei, ela fala que o valor do ângulo incidente é sempre igual ao valor do ângulo da reflexão. Isso nós temos como característica de uma reflexão regular, tá vendo? Ó? E mais uma vez, olha o nosso querido espelho aparecendo aqui. O espelho, por isso que ele é foco da nossa aula de hoje, tá bom? Ele é um dos melhores instrumentos que nós temos para fazer um processo de reflexão. Ele faz o processo de reflexão com muita facilidade, tá bom? Então, nesse caso, nós podemos afirmar que I é igual a R, porque o fenômeno de incidência será sempre igual ao do raio refletido, tá bom? Então, o ângulo de incidência será sempre igual ao ângulo de reflexão. Se tivermos aí uma diferença, nós estaríamos descumprindo a segunda lei da óptica, tá bom? Do processo de reflexão, ok? Bom, e agora ó, nós vamos determinar os tipos de espelhos que nós temos. Por quê? Vocês já viram que os espelhos, eles são excelentes para fazer o processo de reflexão, ok? Mas aí, uma coisa que é novidade, talvez vocês ainda não tivessem visto isso daí. Existem o que nós chamamos diferentes tipos de espelhos, tá bom? Existem os espelhos planos, os espelhos esféricos, tá bom? Os elípticos, os parabólicos, os cilíndricos, todos eles diferenciam em seus formatos, obviamente, ó. Dá para perceber que um plano, ele tem essa reta, tá bom? Um espelho plano, ele tem uma reta, e ele faz um tipo de processo de reflexão.
Um esférico, ele já tem esse formato aqui de uma esfera, ó, tá vendo? O formato mais circular, ok? Por isso que ele é chamado de esférico. E aí ele já realiza um outro processo de reflexão. E assim, consequentemente, os outros também, cada um com o seu. O elíptico, por exemplo, se vocês lembrarem que os planetas descrevem órbitas elípticas, vocês vão ver, ó, que uma elipse ela é mais achatada, certo? Ó, nas esferas, tá vendo? E mais agudas um pouquinho aqui em suas pontas também, em suas extremidades. Então, isso seria um formato mais elíptico. Ou seja, existem diferentes tipos de espelhos, tá bom? E os diferentes tipos de espelhos, eles realizam diferentes tipos de reflexão. O que nós vamos estudar nesse livro é os nossos queridos espelhos planos, tá bom? Os espelhos planos, eles se comportam de um jeito muito diferente dos outros, beleza? Então é por isso que nós precisamos definir aos poucos os tipos de espelhos que nós estamos estudando, juntamente com os processos de reflexão que cada um pode sofrer, ok? Bom, pessoal, seguindo então agora com a parte de espelho plano, nós temos aí, nesses espelhos planos, né, ocorrendo um processo de reflexão regular. Então, se cai uma pergunta assim, ó, qual é o tipo de reflexão que sofre um espelho do tipo plano? Um espelho plano sempre sofre um processo de reflexão regular. Isso já dá margem para vocês pensarem que outros tipos de espelhos, né, podem sofrer, por exemplo, a reflexão do tipo difusa, certo? Onde nós não temos uma regularidade, mas os planos não. Justamente por ele ser essa reta perfeita, ok? Nós sempre teremos um processo de reflexão regular nesse tipo de espelho, tudo bem? Ok? Então, olha só, dá uma observada aqui nessa imagem, beleza? Aqui nós temos um espelho que vai servir como superfície refletora, ok? Nós temos aqui um raio de luz incidente, chega até a superfície refletora, faz o processo de reflexão da luz, tá bom? Entre os raios incidentes e os raios refletidos, perdão, nós temos aqui uma reta normal, certo? E nessa reta normal, nós temos aí o ângulo incidente e o ângulo refletido, obedecendo sempre a primeira e a segunda lei. Primeira lei, tanto o raio incidente, quanto o raio refletido, quanto reta normal, estão todos contidos no mesmo plano, ok? E os valores dos raios incidente e do ângulo de raio refletido sempre têm os mesmos valores, tudo bem? Obedecendo assim, por sua vez, a segunda lei. Bom, galerinha, agora o que nos resta? Saber como é construído uma imagem num espelho, tá bom? Porque quando você olha num espelho, você consegue observar uma imagem, certo? Agora, o que eu quero que vocês entendam? Como essa imagem se forma no espelho? Lembrando que o espelho sofre um processo de reflexão. Na verdade, ele ajuda, ele realiza, ele desenvolve esse processo de reflexão, ok? Então vamos imaginar a seguinte situação: como que a gente constrói uma imagem no espelho? E muitos exercícios vão pedir para construir essa imagem no espelho. Primeira coisa que vocês têm que saber. Vamos imaginar que aqui eu tenho um espelho, tá vendo? Então, ó, eu vou até anotar aqui o nome porque essa parte é muito importante, tá bom? Então vamos imaginar, ó, que aqui nós temos o nosso espelho e esse espelho ele é plano, ok? Bom, o que eu quero que vocês pensem agora? Tem um espelho aqui, aqui tem um objeto e aqui tem um observador, ok? Só que aí o que o observador ele consegue enxergar? Ele consegue enxergar a imagem que sempre é formada atrás do espelho, tá bom? Então, ó, geralmente quando vem esse desenho aqui, ó, tá vendo essa parte que tá tracejada aqui, tá bom? Que tá com esses riscos. Isso daqui sempre indica que essa é a parte de trás de um espelho, tá bom? E a parte que está antes significa aí a parte da frente, tá bom? O objeto tá aqui. Só que quando um observador ele olha para o espelho, ele não fica olhando diretamente para o objeto, ele olha para a imagem que está no espelho, certo? Para a imagem que está chegando até ele, tá? Então, tem duas coisas que vocês precisam entender. Bom, o que está fora do espelho, nós sempre vamos chamar de objeto, tá bom? E tudo que está de trás do espelho é uma imagem que ela não é real, tá bom? A gente está pegando de alguma coisa que está chegando nesse espelho. Então, nós sempre vamos classificar como imagem, tá bom? Então, imagem sempre atrás do espelho, objeto sempre à frente do espelho, ok?
E aí, o que que acontece? Vocês estão vendo que por detrás do espelho, como isso daí não é real, tá vendo? A gente sempre deixa tracejado, tá bom? Então, a primeira informação que vocês têm que saber, a imagem sempre se forma atrás do espelho, tá bom? E aí, o que que acontece? Vocês sabem que a luz, ela não sai dos nossos olhos, não é? Muito pelo contrário, tem alguma fonte de luz primária que está iluminando o objeto. E aí, esse objeto, ele transmite luz que vai chegar até o espelho, ok? E aí, o espelho faz o processo de reflexão e vai chegar até os nossos olhos. Agora, quais são as outras coisas importantes que vocês têm que saber também? A distância entre o objeto e a imagem formada. Olha só, por que que eu peguei esse papel quadriculado? De propósito, que é para vocês entenderem a seguinte situação. Tá vendo o objeto? Conta comigo quantos quadradinhos que ele está do espelho. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Olha aí, anota a regra. A imagem sempre se forma na mesma distância que o objeto está do espelho. Então vamos supor o seguinte: se eu tenho um objeto que está a 2 metros do espelho, a imagem se forma 2 metros atrás do espelho. Se eu tenho um objeto que está a 3 metros do espelho, a imagem se forma a 3 metros do espelho. Então, por isso que quanto mais próximo, maior é a imagem. Quanto mais distante, menor é a imagem, porque vai aumentando o campo de visão, vai aumentando a distância que nós temos aí da imagem refletora, ok? E aí, olha só o que acontece. Lembra que a gente contou 7 quadradinhos do objeto até o espelho? Olha aqui, ó, para a formação da imagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, o que que eu quero dizer para vocês? Isso aqui é um dado super importante que eles vão cobrar, tá bom? O que que vocês precisam aqui, galerinha? A distância do objeto, a distância ó, do objeto, certo? Então, eu vou descrever aqui como D, certo? Para a formação da imagem em relação ao espelho é sempre igual, tá bom? Então, ó, vou chamar essa daqui de D1, tá bom? Então, D é igual a D1, beleza? A distância é sempre igual, ok? Bom, agora, a outra coisa que vocês têm que entender, beleza? Nós sempre vamos enxergar a imagem formada e não o objeto. Então, o objeto reflete uma luz que chega até o espelho, emite uma luz que chega até o espelho, que faz o processo de reflexão para nós. Só que essa reflexão que está chegando até nós, nos transmite a imagem que está sendo formada atrás do espelho, ok? Sempre isso. Ah, e outra coisa, aqui não existe, ó, tá vendo o espelho? Aí aqui, ó, tem o objeto que manda a luz, que faz o processo de reflexão até chegar até o nosso olho, não é? Entre a reta, né, entre o raio incidente e o raio refletido, ó, o processo de reflexão, sempre existe a reta normal. Isso, sempre existe a reta normal. Então, aqui, ó, eu tenho o ângulo incidente e o ângulo refletido. Todos eles no mesmo plano. A imagem que está sendo formada, ela está no plano diferente de onde está o objeto, tá bom? Isso sim, a imagem sempre atrás do espelho, beleza? Mas, ó, o processo de reflexão está ocorrendo sempre nesse mesmo plano, tá bom? E aí nós temos aqui o ângulo incidente e o ângulo refletido e a reta normal. Bom, galerinha, aquela lá vocês viram que nós tínhamos um espelho que estava na vertical, mas eu também posso ter isso daqui numa horizontal, sem problema nenhum, ó. Construção de imagem aqui numa horizontal. Ó, olha só, nós temos aqui um objeto e nós temos aqui o observador. Tem uma fonte de luz que ilumina esse objeto, certo? E aí manda essa luz até o espelho. Chegando no espelho, faz o processo de reflexão e chega no observador, ok? Só que o que nós observamos? O que nós conseguimos enxergar? É o objeto? Não. A gente sempre enxerga a imagem. O outro dado importante, pessoal, a imagem, geralmente, tá? Ela sempre se forma o inverso do objeto. Só que aí, quando chega nos nossos olhos, tá bom? Tem um comando que vem do nosso cérebro que inverte a imagem e a gente consegue enxergar direito, tá bom? Essa imagem se forma através da nossa retina, tudo bem? Ok? E aí, ó, vocês já sabem. A distância que existe do espelho para o objeto tem que ser a mesma da formação da imagem. Então, se eu falar assim para vocês, olha, aqui tem 40 centímetros, aqui também tem 40 centímetros, tá bom?
a imagem formada tem a mesma distância que o objeto está do espelho, ok? Então, ó, essa distância é igual a essa distância aqui, beleza? E aí vocês já sabem, ó, processo de reflexão ocorrendo no mesmo plano, tá vendo? Entre aí, ó, o raio incidente e o raio refletido, reta normal, o que nos dá o ângulo, tudo bem? Então é bem tranquilo a construção de imagem em um espelho. Bom, e aí, ó, como que nós temos aqui uma construção, por exemplo, de uma letra ou algo do tipo? Porque quando a gente tem um objeto, a imagem ela se forma daquele jeito. E quando é, por exemplo, uma letra, quando você representa, por exemplo, a palma da sua mão, a sua imagem no espelho, ela é sempre o inverso do que você está acontecendo, do que você está mostrando, não é? Por exemplo, quando você coloca a sua mão esquerda de frente para o espelho, a imagem que é formada parece ser a sua mão direita, até casa, né, com a sua mão. Então a imagem é sempre invertida, né, por detrás do espelho. Então observa a seguinte situação, tá vendo? Aqui nós temos um espelho, e aí vamos imaginar que eu coloquei essa letra F aqui no espelho, tá vendo? Essa letra, ó, ela está com uma certa distância aqui do espelho, certo? A imagem formada sempre se forma na mesma distância. Então, ó, se da letra até o espelho tem aí 2 metros, a imagem formada terá 2 metros do espelho, só que atrás dele, ok? E aí, o que acontece? Como é que você faz para montar, fazer esse desenho, pessoal? Vocês podem descrever pontos, ó, tá vendo? Esse ponto P aqui, ó, ele está a essa certa distância aqui do espelho. Portanto, essa parte aqui, que vai ser o ponto P da imagem formada, está na mesma distância, tá vendo? O pontinho A está na mesma distância do pontinho A. O pontinho N está na mesma distância do pontinho N. Só que a imagem, ela sempre se dá invertida. Ela sempre se forma invertida. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi mais uma aula aí de óptica. Agora sim, nós finalizamos o livro 4, beleza? Treinar agora nos exercícios. Eu encerro essa aula por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus.